Boa noite a todos que nos assistem pelas transmissões das redes sociais, colegas vereadores, servidores aqui presentes. Foi marcado hoje uma audiência pública para discussão da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Vamos, como é de costume, fazer a oração do dia aí, da palavra de hoje do Evangelho. Alguns vereadores não podem estar presentes, eu vou estar fazendo a leitura da Bíblia e da palavra do dia aqui hoje. O Evangelho vem nos dizer hoje, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, que naquele tempo Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não destes e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositaste meu dinheiro no banco, ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disses os que estavam aí presentes: tirai deles as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, este já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Façamos nossas orações individuais. A discussão hoje é do seguinte projeto de lei ordinária, número 51, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que autoriza o orçamento para o ano de 2024. É o projeto de lei 51 de 2023, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do município de Perdões para o exercício de 2024, de autor executivo municipal. Eu vou estar lendo aqui a mensagem do projeto, depois o Dr. Moura, que é da assessoria contábil da gente aqui, vai estar conduzindo a audiência pública. O projeto especifica algumas metas e prioridades, com algumas algumas arrecadações do município, das receitas tributárias, as contribuições que são referentes de repasses
de governo estadual, municipal e federal, recolhimento municipal. Então, tem vários anexos aqui da área contábil. Projeto, só para explanação daqueles que nos assistem, os colegas que participam conosco aqui, tem no objetivo a mensagem de dizer o seguinte, que a administração pública encaminha aos representantes do povo de Perdões o projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro e econômico de 2024. É primordial informar que, neste projeto de lei, buscaram sintetizar o que acreditaram ser a vontade do povo, bem como o que projetamos para a gestão municipal para o ano seguinte do exercício de 2024. Desta forma, inserimos neste projeto investimentos que irão coroar de maneira significativa diversos segmentos de toda a sociedade que tange a satisfação de suas necessidades. Informamos também a elaboração que foi baseada na Lei Municipal 3.410 de 2023, de 26 de julho de 2023, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já foi votada nesta casa, baseado também na Lei Municipal que fixa o PPA, né, que é o Plano Plurianual, atendendo ainda, estabelecendo aquilo que é estabelecido pela Constituição Federal, atendendo também a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a 4.320 de 64, atendendo também a Lei Complementar, que é a Lei 101 de 2000, e as portarias da Secretaria de Tesouro Nacional, instruções normativas do TSE que normatizam e consolidam as contas públicas. Para fazer face às despesas do município, conta com a arrecadação de receitas, sua competência como impostos, taxas, multas, juros, dívida ativa, além das transferências do Estado e da União, principalmente FPM, que é o Fundo de Participação do Município, ICMS, IPVA, IPI, que esperamos que representem um considerável crescimento em virtude dos empreendimentos previstos para o município de Perdões, além da expansão econômica do país e do Estado, que poderá refletir positivamente na arrecadação tanto no município quanto da União e no Estado. As receitas correntes foram estimadas levando em consideração a média realizada no exercício do ano de 2022, nos primeiros 6 meses do ano de exercício de 2023, sofrendo uma correção média para o exercício de 2024 de 5%, conforme a meta da inflação, o IPCA, projetado pelo Banco Central e sem projeção de crescimento do Produto Interno Bruto, que é o PIB. Na proposta consta também projeção de aumento de receitas transferidas pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS, o Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica, a valorização dos profissionais da educação do Fundeb, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação do FNDE e pelo Sistema Único de Assistência Social, SUAS, devido à inclusão de novos programas e novos procedimentos. Além de receitas correntes do município, conta com um aporte de 3.189.000 de receita de capital, decorrentes de celebração de operações de crédito, aporte de recursos que foram projetados a fruto do esforço da administração municipal junto aos nossos representantes nas esferas estadual e federal. Vale registrar, a proposta orçamentária prevê limites legais nas seguintes aplicações: gasto com pessoal 44,75% no Poder Executivo e 42,92% no Poder Legislativo, sendo 1,83% de despesas. Gasto com profissionais de magistério, 92,36% dentro de um limite lá. A educação totalizando aí 26%. A Constituição nos fala que tem por obrigatoriedade a aplicação de 25% dos recursos. A saúde estima aqui uma despesa de 24,44%. Ressalta-se também que 15% é de implicação de investimento obrigatório na saúde, além de despesas com manutenção e atividades administrativas e finalísticas, de também com os investimentos foram contemplados. A proposta orçamentária
despesas para garantir a manutenção do pagamento de dívidas públicas, com o objetivo de atingir as metas de resultado primário e nominal, estabelecido na Lei de Diretriz Orçamentária para 2024, além dos repasses para garantia do funcionamento de toda a esfera municipal. Nesta peça, a hora-lhes também apresentarmos e entendermos estar atento às demandas apresentadas da administração municipal por todos os seguintes membros da população de Perdões espalhadas por toda a região do território. Portanto, solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado com atenção por essa Casa Legislativa e vem dispensando a todos os outros projetos que lhe serão encaminhados. Contamos com o apoio da Casa Legislativa, que nunca faltou, e certamente não faltará agora no momento de apreciação desse projeto, que visa atender à necessidade de nossos cidadãos. Essa é apenas uma mensagem que explana um pouquinho dos investimentos que a Prefeitura priorizou aqui dentro da área contábil, dentro de cada secretaria, de cada setor. É uma coisa bastante contábil. Só para explanação dos colegas vereadores e aqueles que nos assistem, vou passar a palavra ao Dr. José Emi de Moura, que é um advogado especialista nosso aqui em gestão pública da área contábil, contratado pela Escal, que presta assessoria a essa Casa Legislativa. Boa noite, Dr. Moura, seja bem-vindo aí para conduzir conosco os trabalhos aí da audiência pública. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, caros assessores e assessoras desta Casa Legislativa e munícipes que nos acompanham pela live. É um prazer estar com vocês nesta tarde, finalzinho de tarde, começo de noite, para podermos falar um pouco a respeito da lei orçamentária. Tanto a Lei 10.252, que é o Estatuto da Cidade, quanto a Lei Complementar número 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela determina que para a elaboração da lei orçamentária, das leis orçamentárias, é necessário que o poder público realize audiências públicas. Não se admite mais que a despesa, como quer o chefe do executivo precisa executar, seja feita apenas pela própria vontade dele. A população tem que participar tanto da elaboração quanto da destinação dos gastos. Quando a gente fala de leis orçamentárias, a gente fala de planejamento. É interessante nós analisarmos que dentro do município, vamos falar na nossa esfera, o município não faz nada, o executivo em si, ele não faz nada, não realiza nada no município sem que ele tenha dinheiro. Então, é necessário que haja um planejamento tanto daquilo que ele arrecada, que são as suas receitas, quanto daquilo que ele vai gastar, que são as suas despesas. Só para deixar bem claro, você não move a cidade sem dinheiro. Então, o município ele não consegue fazer uma escola se não tiver dinheiro. A escola, depois de pronta, ela não funciona se não tiver dinheiro. Ela precisa de pessoal, ela precisa de material de consumo, ela precisa de material permanente, ela vai precisar de merenda, ela vai precisar de uniforme. Da mesma forma, os hospitais vão precisar de remédio, de equipamentos. Ele não consegue fazer a manutenção das vias públicas se não tiver dinheiro, asfaltamento, recapeamento. Ele não consegue cuidar da assistência social, cuidar dos pobres, realizar as necessidades do município se não tiver dinheiro. Então, eu costumo dizer que as 3 leis mais importantes do município são as leis orçamentárias, que a gente chama de Lei de Diretriz Orçamentária, que é aquela primeira lei que vem a cada ano lá no primeiro semestre. Ela direciona a elaboração do orçamento. Nós temos o Plano Plurianual de Investimentos do município, que é uma lei que vem a cada 4 anos, que ela tem uma vigência a partir do 2º ano do mandato do prefeito até o final do 1º ano do mandato do prefeito subsequente. E nós temos o orçamento que vem no 2º semestre. E o interessante é que o orçamento,
ele deve ser compatível com o PPA, que é o Plano Plurianual, e com a Lei de Diretriz Orçamentária. Me chama a atenção não vir para a Câmara Municipal, embora o PPA ele tenha uma vigência ele vem para a Câmara a cada 4 anos, seria de bom tom que ele viesse a cada ano uma atualização do PPA, para adequar o orçamento. Então, assim, a gente acaba entendendo que o orçamento ele acaba sendo quase que uma cópia de um ano para o outro. Então, falta um planejamento no orçamento se não há essa atualização. Dito isto, a proposta que está nesta casa nesse momento é a proposta orçamentária para o ano de 2024. Ou seja, é a lei que vem prever as receitas e as despesas do município para o ano de 2024. Nesta proposta, que é o projeto de lei número 51, o senhor prefeito, por intermédio do seu setor de planejamento, está estimando uma previsão de arrecadação para o ano que vem da ordem de 130 milhões de reais. E ele estima uma despesa no mesmo valor de 130 milhões de reais. É óbvio que isso pode ter uma variação tanto para cima quanto para baixo. Tá? Como que essa despesa ela está distribuída no orçamento? Se nós pegarmos o orçamento em si, na administração está previsto 19.790.000 reais. Eu estou falando assim, arredondado, não vou falar os quebrados, que são as maiores despesas. Nós temos na Previdência Social 16.054.000. Nós temos no urbanismo, obras, 10.178.000. Nós temos, por exemplo, no transporte, 1.098.000. Para esporte e lazer, 132.000. E aí nós temos os maiores gastos do município, que são saúde, 33.100.000 reais, é a previsão de gasto para o próximo ano, e a educação, 27.239.000 reais. Para assistência social, 3.632.000. Então, esses são os maiores gastos que o município prevê para o próximo ano. A assessoria técnica, ela não analisa a despesa em si, a conveniência da despesa. A gente analisa se a alocação técnica está correta. Vou dar um exemplo. Isso é só um exemplo. Imagine que no orçamento tenha uma dotação para 1 milhão para a instalação de mata-burros e 300.000 reais para a manutenção de um posto de saúde. A assessoria técnica, aí fala, eu e o doutor Estevão, por exemplo, a gente não olha a conveniência se 1 milhão está muito para matar burro e 300.000 para a manutenção do posto de saúde. A gente olha se está alocado corretamente ou não. Cabendo os senhores vereadores e a senhora vereadora analisar se é conveniente ou não. A Giza vai virar e falar assim, doutor Moura, doutor Estevão, eu estou achando que tem 1 milhão para matar burro, está muito, eu quero tirar 100.000 daqui, fazer uma emenda 100.000 daqui e colocar aqui para a manutenção do posto. É possível? Nós vamos analisar tecnicamente se isso é possível ou não. Tá? Então, dito isto, as alocações estão, assim, obedecem à norma legal. Ocorre que no orçamento nós temos muitas janelas. O que são janelas? São dotações que elas estão colocadas no orçamento, porém, os valores são baixos. E a gente, só de analisar, a gente consegue saber que a alocação do valor que está aqui não é suficiente para a realização da despesa como um todo. Nós vamos ver aqui, por exemplo, em locais em que a despesa de pessoal está 700.000 reais, por exemplo, 300.000 reais, por exemplo, e o pagamento da obrigação patronal, que é, por exemplo, o INSS ou a contribuição para o Fundo para a Previdência, está R$1.000. Se você tem uma despesa para pagamento de pessoal de R$300.000, tecnicamente, o valor para a obrigação patronal seria de pelo menos 20% disso.
ou seja, R$60 mil. Moura, podemos mexer aqui? Não, porque a Constituição não permite que se faça emenda em dotações de pessoal. A gente olha, por exemplo, aqui, existem algumas obras e instalações lá na administração, tem dotação com R$1.000. A gente sabe que não há possibilidade de se realizar uma obra e instalação com R$1.000. Aquisição de material permanente para assistência social, R$1.000. Então, existem muitas dessas janelas. Com base nisso, a gente olha o orçamento, a peça orçamentária, e a gente vê que o Executivo, ele solicita uma autorização para movimentar o orçamento durante o ano de 2024. O que é isso? São as aberturas de crédito suplementar. Tá? O que são os créditos adicionais? Os créditos adicionais, eles são divididos em 3 categorias: o extraordinário, o especial e o suplementar. O extraordinário é aquele que o senhor prefeito precisa realizar uma despesa, mas devido à urgência na realização da despesa, ele não tem tempo suficiente para pedir autorização para a Câmara para abrir o crédito. Mas isso só acontece em caso de calamidade pública. Em 30 anos que eu trabalho com isso, eu só vi isso acontecer 2 vezes, agora na pandemia. O crédito especial é aquele crédito que o senhor prefeito precisa realizar a despesa, mas ele não tem dotação orçamentária. Não existe a previsão da dotação. Então, ele quer comprar, por exemplo, uma ambulância para atender o hospital municipal. Essa ambulância custa R$100 mil, mas não existe a dotação para a compra da ambulância. Se toda vez que ele precisar realizar uma despesa e a dotação para a realização dessa despesa ela não constar do orçamento, ele tem que pedir autorização legislativa. Já o crédito suplementar, que é a necessidade que se tem de realizar a despesa, a dotação existe no orçamento, mas ela não é suficiente. Exemplo, quero comprar a ambulância, existe a dotação 44.90.52, que é o código relativo a isso, tem 50 mil lá, mas não tem, mas ele precisa de 100, então ele tem que tirar 50 mil de algum lugar e colocar ali. Então, essa autorização para movimentar, a Constituição permite que isso esteja no orçamento. E aí, vem o artigo 5º e diz assim: fica o chefe do Poder Executivo, respeitar as demais prescrições constitucionais, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor de 30% do valor total fixado para as despesas do orçamento, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes nessa lei. Ou seja, olha, eu preciso de 30%, porque se ano que vem eu precisar mexer no orçamento, dentro das dotações que lá existem, eu preciso movimentar. Só que, para você colocar saldo em uma dotação, você tem que tirar de algum lugar. Você tem que ter uma fonte de recurso. De onde que isso vai sair? A Lei 4.320, que é a lei que trata dos orçamentos no Brasil, ela diz que as fontes de recursos são de 4 tipos. A anulação total ou parcial de dotação, ou seja, eu pego de uma outra dotação que tem um valor maior, tiro dela e ponho nessa. Ou eu posso pegar do excesso de arrecadação, ou seja, eu previ que arrecadar 1 milhão de IPT, eu arrecadei 1 milhão e 100. Então, eu tenho 100 mil de excesso de arrecadação. Eu posso pegar esse 100 mil e colocar aqui. Eu posso pegar o superávit financeiro. O que é isso? É o dinheiro que sobrou no ano passado, mas que não foi comprometido com nenhuma despesa. Então, eu arrecadei 1 milhão e só gastei 900 mil e 100 mil ficou desimpedido. Esse é o excesso, posso pegar. Ou operação de crédito, é um empréstimo. Por exemplo, peguei um empréstimo com a Caixa Econômica Federal para um asfaltamento, peguei com um empréstimo com o Banco do Brasil para comprar maquinário. Então, essa é a fonte de recurso. E aí o Tribunal de Contas vem e fala o seguinte: olha, câmaras municipais, observem o seguinte. Olha o que o Tribunal de Contas falou em 2021 para os vereadores da Câmara de Couto de Magalhães de Minas, quando eles foram analisar as contas do exercício financeiro de 2021. Recomenda-se à administração municipal que aprimore o processo de planejamento
de forma que o orçamento represente o melhor possível as demandas sociais e as ações do governo, evitando expressivos ajustes orçamentários pela utilização de altos percentuais de suplementação. O que ele está falando aqui? Executivo, você tem que prever corretamente as suas despesas. Imagine que eu tenho uma folha de pagamento de R$1 milhão, eu vou ter que ter na dotação do pagamento dessa folha de pagamento, dessa folha de pagamento, na dotação dessa folha de pagamento, se eu tenho 12 meses, se a minha folha é de R$1 milhão, eu tenho 12 meses durante o ano, eu vou ter que ter 12 milhões na dotação para pagar os 12 meses, mais o 13º, mas você vai ter que ter lá pelo menos 13 milhões, 14 milhões de reais. Isso é planejamento. Mas não, muitas vezes o cara coloca o quê? 5 milhões de reais, só dá para pagar até maio. Houve uma falta de planejamento, mas a Constituição não permite que eu faça, a Câmara faça a emenda. O que acontece? Só dá para pagar até maio. Aí, em vez de ele mandar um projeto de lei para a Câmara pedindo autorização para suplementar aquela dotação que ficou mal planejada, ali no mês de abril, ele deixa para mandar no dia 20 de maio e fala na cidade assim, olha, se a Câmara não aprovar, não vai ter pagamento. Geralmente acontece assim. Então, o planejamento ele tem que prever as despesas. Com a nova lei de licitações, por exemplo, você tem que ter no órgão público o Plano Nacional de Contratações. De aquisições. Então, você teria que prever, fazer o Plano Anual de Contratações, de aquisições, para que o orçamento fosse feito com base nisso também. Para ficar bem planejado. E aí ele vai e fala o seguinte: recomenda ao seu Poder Legislativo que, ao apreciar e votar o projeto de lei orçamentária anual ou o projeto de lei da alteração da LOA, não autorize a suplementação de dotações em percentuais iguais ou superiores a 30%. Então, o Tribunal de Contas está falando, olha, se o prefeito precisar de dotação orçamentária, precisar de autorizar, colocar o pedido de autorização na lei orçamentária, esse pedido não pode ser superior a 30%. Fazendo uma primeira leitura no artigo 5º, está dentro do percentual. Mas ele está pedindo aqui 30% somente com fonte de recurso de anulação de dotação. Ou seja, se o orçamento é de 130 milhões, então 130 vezes dá 39 milhões de reais. Aí ele vem no artigo 6º e diz o seguinte: além dos limites estabelecidos no artigo 5º, ficam também autorizados a abertura de créditos adicionais suplementares até o valor correspondente de 10% do total da despesa fixada, ou seja, 10% de 130 milhões, ou seja, mais 13 milhões, usando como fonte de recurso o excesso de arrecadação e o superávit financeiro. Ou seja, ele está pedindo 30 mais 10 dá quanto? 40, quer dizer, já está superior ao que o Tribunal de Contas entende que é o razoável, que acima disso é falta de planejamento. Ele diz que se assemelha a crédito ilimitado, eu não concordo com essa parte, mas é falta de planejamento sim, 40%. Mas o pior é o parágrafo 1º do artigo 5º, que diz assim, ó, sem onerar os limites constantes do caput, ou seja, os 30%, nos termos do parágrafo único do artigo 66, fica autorizado a Secretaria de Fazenda a remanejar parcela de dotações de pessoal de uma unidade para outra, quando julgar indispensável a movimentação de pessoal. Ou seja, se eu for fazer uma movimentação com as dotações de pessoal, elas não entram nem nos 30%, nem nos 10%. Ou seja, qual que é o percentual aqui? O artigo 167, inciso 7 da Constituição Federal diz: são vedados a concessão ou utilização de créditos limitados. Então, a abertura de qualquer crédito suplementar, com base no parágrafo 1º do artigo 5º, pode trazer sérios problemas ao senhor prefeito quando da análise das contas de 2024. Ou seja, ele pode ter as contas até rejeitadas, porque é um crédito limitado. Eu vi isso acontecer em 2006. Eu dei um parecer em 2006 numa Câmara, eu conversava com a vereadora antes de entrar aqui. Tinha um artigo semelhante a esse. Eu falei para não aprovarem. A assessoria da casa, naquela época, disse que poderia aprovar. As contas foram julgadas, foram encaminhadas em 2013 para a Câmara, com a rejeição. A Câmara, naquela época, foi e rejeitou as contas do seu prefeito. Então, nós
sugerimos que seja feita uma emenda unificando as fontes de recurso e que o percentual não seja igual ou maior que 30%, conforme determina o tribunal, porque o tribunal tem falado o seguinte, que se continuar dessa forma, a tendência é que ele dê parecer pela rejeição das contas. Dito isto, a gente analisa as dotações, fora isso, as dotações elas se encaixam dentro daquilo que a norma técnica pede para ser encaixada, mas existem as janelas. Tá? Então, era isso que eu gostaria de colocar aos senhores e às senhoras. E se houver algum questionamento, eu estou aqui para responder. Muito obrigado. Muito bem. Alguns dos vereadores quer fazer algum projeto está em discussão, né? Para a gente, só ressaltando que essa audiência pública ela só visa a explanar e tirar dúvidas ainda, não vai ser votado ainda, provavelmente será votada a LOA aí, que é essa lei orçamentária anual, no mês de dezembro. Então, essa é apenas uma discussão dentro de uma audiência pública. Os vereadores quiser fazer o uso da palavra aí, doutor Estevam, se quiser comentar alguma questão também, está aberta a palavra aí. Boa noite, gente. Boa noite quem está aqui conosco, quem nos assiste de casa. Acho importante, senhor presidente, dizer para a população que essa emenda, na qual o doutor Moura diz, ela sempre é feita desde nesse mandato, que eu posso dizer, dos outros eu não tomava ciência, mas é sempre feito para que seja trabalhado com a maior segurança possível. Isso é feito agora, desce para as comissões, é feito, para na hora da votação ela já estar. Então, hoje é apenas uma discussão, para que todo mundo entenda, é uma matéria complicada, até mesmo para a gente, e a gente faz de forma segura. Então, de hoje até o momento da votação, isso vai ser feito. Eu só gostaria de colocar para a senhora que, em relação àquelas pessoas, quando eu falo as pessoas, falo os municípios com os quais eu tenho que fazer esse tipo de parecer, sempre é a mesma coisa, tá? Sempre. O vereador Marcos, desde a época dele como presidente, basicamente as emendas acabam se repetindo. Então, a gente acaba vendo que a gente chama atenção ano após ano, mas sempre vem com a mesma forma de colocar. Aqui perto, por exemplo, Bom Sucesso, todo ano, sabe, já pede 40%, 50% lá direto. E a gente sempre chama a atenção e tudo. Então, assim, não é exclusivo de perdões. Há uma, como eu falo, uma tendência que acontece em vários municípios. Por quê? Eu costumo dizer que a culpa em si não é da contabilidade. O setor de planejamento do órgão, ou seja, fala ali o município, ele deveria se reunir anualmente, chamar as secretarias, falar, secretária de Educação, olha, o seu orçamento, a sua previsão orçamentária para o ano 2023, lá no mês de julho, mais ou menos, era de tanto. A senhora executou, senhora secretária, até agora na sua pasta, tanto. E há uma previsão de tanto para o próximo ano, até o final do ano. Quais são suas prioridades para o ano que vem? E fazer isso com cada secretaria, saúde, educação, obras, tal. Isso não acontece na maioria das vezes. Aí o contador vai chegando o quê? Perto da data que ele tem que entregar, e se ele não entrega, o prefeito pode cometer crime de responsabilidade, e aqui já aconteceu várias vezes de entregar atrasado. O que ele faz? Ele pega o orçamento, replica para o próximo ano, é aquilo que a gente conversava lá embaixo, mete lá 5%, 6%, 7% e faz. Então, é bem possível que hajam dotações que já foram executadas há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Então, essa falta de planejamento é que faz com que esses erros acabem o quê? Acontecendo ano a ano. Vou só fazer mais algumas explanações aqui também, a título de transparência mesmo do orçamento, demonstrando algumas receitas aqui. Por exemplo, previsão do orçamento para o ano 2024,
Aqui é uma estimativa, não significa que vai arrecadar isso, mas está previsto aqui 130 milhões, né? Ano passado, 2022 para 2023, foi de 121. Então, desses 130 milhões aqui, existe a previsão das receitas, dinheiro que vai receber o município, receita tributária, né, em torno de 16 milhões, receita de contribuições, 4 milhões, patrimonial, 6 milhões, receitas de serviços, 215 mil, totalizando aí receitas de transferências recorrentes, né, que vêm de governo federal e estadual, totalizando 105 milhões, outras receitas aí 4 milhões, receitas de contribuições intra 3 milhões, receita de capital 3 milhões 189, operação de crédito está aqui 3 milhões 189, provavelmente esse aí deve ser aquele empréstimo que a Câmara autorizou para o financiamento lá do Distrito Industrial, que foi em torno aí de 3 milhões 600. Provavelmente deve que ainda não pegou o dinheiro, porque se pegou, pegou pouco, que não fez a obra ainda até hoje, né? Questão do distrito lá. Já tem mais de ano que a gente aprovou isso. Essas são as receitas demonstradas aqui no projeto. Vou apresentar também as despesas dentro desses 130 milhões. Aqui existem algumas previsões de despesas por categorias, né? Com pessoal e encargos, totalizando 62 milhões. Então, é quase que praticamente a metade do orçamento aí é com despesa com pessoal. Juros e encargos da dívida, 200 mil. Juros e encargos de outras dívidas, 269. Outras despesas recorrentes. Então, despesas correntes, 45 milhões. Despesas de capital. São quadros anexos aqui que detalham um pouco das despesas. Fora, como eu disse aqui, fora os outros anexos que tem aqui no projeto de lei, só para título de esclarecimento mesmo e transparência.